Buenas, time, beleza? Pedro Alcântara aqui de novo com vocês. Pessoal, hoje eu queria trazer um tema bem relevante, bem interessante, envolve um pouco sobre crédito rural, um pouco sobre agronegócio em si, é mais especificamente sobre contrato, né? Contratos que vocês assinam, que os produtores, na verdade, assinam com a instituição financeira para fins de aquisição de crédito rural. Eu não sei se quem já assinou um crédito ou quem costuma assinar um crédito rural, se já viu que existem algumas cláusulas específicas que elas não vêm com nome, elas vêm simplesmente expostas ali dentro do contrato, elas vêm ali dentro, inseridas ali dentro do contrato. Às vezes elas vêm dentro de uma caixinha separada especificamente, porque às vezes as cláusulas são muito importantes. Às vezes você precisa assinar algumas cláusulas específicas, além de assinar o contrato, você assina o contrato no geral, e dentro dele você assina algumas cláusulas específicas, né? Algumas cláusulas como estipulação de prazo, estipulação de termo, né, que a gente chama no contrato, que é um tempo para o pagamento, enfim, algumas cláusulas específicas. E eu não estou falando só de cláusula de taxa de juro, não é sobre isso não. Isso envolve questão financeira do contrato, obviamente, questão de custos, né? Mas eu não estou falando sobre cláusulas de taxa, não envolvendo só taxa e custo. Eu estou falando de uma cláusula que a maioria dos produtores geralmente ignora, né? E ela pode determinar se você tem um direito a uma prorrogação de dívida do seu seguro, se o seu seguro paga ou não essa prorrogação da dívida, certo? Lembra que eu trouxe aqui para vocês o tema da súmula 298 do STJ, né? Essa cláusula, essa parte do contrato tem um pouco a ver sobre essa súmula, ela faz... elas se complementam exatamente, né? Eu só não trouxe aqui naquela época, naquele dia do vídeo, porque eu não fazia questão, ia acabar envolvendo muita coisa na cabeça da turma que eu vi. E até mesmo se o banco libera um recurso na hora, né, que você precisa ali, o crédito que você precisa, você precisa saber se está segurado, você precisa saber se você tem seguro em cima disso, se você tem alguma forma de prorrogar esse prazo para pagamento, ou se você tem um seguro para isso, porque senão vai chegar a época da cobrança da dívida, vai chegar a época do final da dívida, ou a época que o banco vai poder cobrar, e ele vai cobrar. O banco vive de dinheiro, o banco vive única e exclusivamente só de dinheiro, o banco vai te cobrar obrigatoriamente, né? E essa cláusula que eu estou falando aqui, que eu estou trazendo para vocês, ela tem o nome de ZARC. Mas não é ZURC, né? Não é ZORG, não é ZARC mesmo, ZARC. É uma cláusula de zoneamento agrícola de risco climático. Ah, como assim risco climático? E o que essa cláusula faz menção? O que ela quer dizer? Você tem uma janela para plantio, né? Todos os produtores sabem disso. Todos os produtores de qualquer cultura frutífera, de grãos, de qualquer tipo de cultura, tem que trabalhar de acordo com o clima. Você tem que saber quando é inverno, quando é verão, quando é outono, quando chove, quando não chove, enfim. Você tem que saber como é que está a qualidade do teu solo, e o clima interfere muito nisso. Então você tem uma janela de plantio ali específica, e essa cláusula ela vem exatamente para abordar essa questão climática. Os bancos, as instituições financeiras, elas já vêm adotando esse conhecimento climático há muito tempo nos seus contratos de crédito rural. Mas nunca se falava assim especificamente sobre essas cláusulas, nunca se levava em consideração essas cláusulas, porque assim, o crédito rural ele vai de acordo com a capacidade do produtor, né? Até agora ia de acordo com a capacidade do produtor. Se o produtor consegue produzir muito, ele consegue pagar. Se ele não consegue produzir muito, ele paga um crédito mais baixo, enfim, e assim por diante. De acordo com a tua produtividade que você vinha apresentando nos últimos anos, nas últimas safras, você vinha fazendo laudos técnicos e apresentando o teu rendimento por hectare, né? Isso era importante, isso ainda é muito importante, até porque quanto mais você produz, mais você ganha, certo? E no custo-benefício. Mas hoje está sendo levado muito em consideração a questão climática, porque às vezes o produtor até bom, o produtor tem uma equipe boa, um agrônomo bom, uma equipe boa atrás das coxias com ele, um pessoal que faz o possível, vira até de ponta cabeça se for preciso, para plantar, para colher, para arrumar o solo, mas de repente, por conta das intempéries climáticas que a gente vem tendo nos últimos anos, né, aqui no Brasil e no mundo inteiro, para ser bem sincero, os bancos estão levando mais em consideração essa questão do risco climático. Por exemplo, você gasta muito dinheiro com insumo,
você coloca um adubo de boa qualidade, você ara a tua terra de uma forma bem qualificada, você contrata um profissional excelente para fazer tudo, você coloca a semente de melhor qualidade no solo para crescer, para germinar, uma semente com alto teor de germinação, com laudos técnicos excelentes para fazer tudo aquilo, e de repente a planta começa a vir, começa a sair do solo, você plantou morango, veio uma baita numa geada fora de época ali, pronto, foi a tua plantação de morango. Tudo bem, se for uma geada fora de época que não estava estipulada no risco climático, né, dessa ZARC, dessa cláusula que você assinou, você vai poder receber o seguro, né, o seguro de crédito aqui que a gente tem falado. Você vai poder entrar com um pedido no banco, vai poder como é que é? Fugiu a palavra. Você vai poder dilatar o prazo para o teu pagamento, você vai poder levar mais para frente o teu pagamento da tua dívida, né, no caso. O banco não vai poder se negar a fazer isso, como eu já trouxe aqui para vocês, conforme a súmula 298 do STJ, até porque você vai apresentar um laudo técnico de geada, de perda de safra por conta de uma intempérie climática. Agora, se você perder a bendita da janela que o banco estipulou, de acordo com essas cláusulas, o banco faz uma análise técnica, ele está sempre trabalhando com o CIMEPAR, ele está sempre de olho no CIMEPAR, os técnicos do CIMEPAR emitem laudos técnicos para os bancos, para as instituições financeiras, né, no caso de crédito, para que elas pudessem fornecer esse crédito de acordo com o clima. Então, se a CIMEPAR falar que vai começar a gear a partir de maio, você tem uma janela até abril para poder plantar, né? Ou depende da planta que for, você tem uma janela só de abril para frente para você conseguir plantar. Por exemplo, o trigo gosta de tempo frio, então vai começar a fazer frio em maio. Então a janela de plantação, a janela de plantio é até final de abril, é ali metade de abril mais ou menos, para que a planta comece a germinar em maio e possa pegar um pouco de frio dali para frente. Tá bom, então você tem essa janela de alguns dias, de 15 dias para plantação, e se você não respeitar isso, o banco, a instituição financeira que te gerou esse crédito, pode se negar a dilatar o teu prazo, possa se negar a diluir um pouco para você a tua dívida lá para frente, mesmo com a súmula 298 do STJ. Ah, mas é lei, é súmula, é jurisprudência, eu sou obrigado a receber. Sim, você é obrigado a receber essa dilação de prazo, porém o banco não é obrigado a fornecer para você se você não emitir um laudo técnico, ou se de repente tiver dentro do laudo técnico do banco que daquele dia em diante o risco de geada era maior. Por exemplo, dentro desse laudo técnico, dentro dessa pesquisa que o banco faz para saber qual será o melhor ponto da janela de plantio, eles emitem lá o risco, ele vai aumentando em decorrência do tempo que vai passando. Por exemplo, você tem 20% de perda de safra do dia 15 em diante. Você tem 30% de perda de safra do dia 20 em diante. Você tem 40% de perda de safra, de risco de perda de safra do dia 30 em diante, e assim por diante. Então, se de repente você plantou num dia em que a janela, que o risco de perda de safra passava dos 50%, provavelmente o banco vai se negar a dilatar esse prazo para você. Então, você pode invocar a súmula 298, você pode trazer o melhor advogado que for, você pode trazer de tudo. O banco sim vai brigar, não vou dizer se vai perder ou se vai ganhar, não estou entrando no mérito aqui se vale ou não a briga judicial, mas eu preciso trazer aqui para vocês que o banco vai usar esse argumento de que você assinou um contrato, e nesse contrato tinha essa cláusula ZARC, e de acordo com essa cláusula o banco vai usar como defesa a janela de plantio. Então isso envolve muito questão de crédito, quanto você vai pegar o crédito, quanto você vai pagar nesse crédito, quanto vai incidir de juros, quanto você vai ter de tempo de pagamento, até porque você só vai conseguir pagar se você conseguir faturar, se você conseguir receber, se você conseguir produzir. Então se deu uma geada, estragou tua safra, você teve alguma perca de safra por algum problema, um tornado, uma chuva de pedra, um vendaval, alguma coisa, e se isso não estava dentro dos conformes da CIMEPAR daquele período, você sim vai poder usar como forma de defesa para você, né? Caso fortuito ou força maior aí, que é muito famoso, que muita gente conhece como esse nome. Mas se não tiver, se a CIMEPAR previu que isso podia acontecer dentro desse período, dificilmente você vai conseguir colocar como caso fortuito ou força maior, tá bom? Então é muito importante trazer esse conceito aqui para vocês. E lembrando só que
cada município do Brasil, para cada município ou cada região, né? Estou falando aqui município porque a gente às vezes trata de municípios muito grandes, mas para cada região do Brasil você tem uma cultura diferente, você tem um risco diferente. Por exemplo, aqui para o sul, para você plantar trigo, você tem uma janela para plantio de trigo lá no Rio Grande do Sul e outra janela para plantio de trigo aqui no Paraná, por exemplo. Aqui o Paraná agora está começando, faz uns anos que vem apresentando a cultura do trigo também, que vem plantando trigo agora no inverno. Você tem uma janela, um período para plantio de trigo lá no Rio Grande do Sul e outra janela para plantio de trigo aqui no Paraná. Então, para cada município, para cada regional, no caso, né, a gente falando, alguns municípios fazem a sua própria, né, municípios com produções muito altas, né, por exemplo, como Sinop, Lucas do Rio Verde, municípios como uma gama maior de produtividade, eles têm um saneamento específico lá deles, né, que a própria Cimepar faz, e as cláusulas ARCs dos contratos saem especificamente para aquela região. Então, se você é um produtor daquela região, você vai assinar uma cláusula ARC especificamente daquela região. Agora, se você é de uma região pequena ou de uma região que não tem muita relevância no teu negócio, você assina uma geral. O banco, provavelmente, a instituição financeira faz uma cláusula ARC geral para todos. É importante trazer que a ARC ela é atualizada todo ano. Todo ano, desde a década de 90, por exemplo, se estudado, se estabelecido uma cláusula específica, né, porque tem um tempo de plantio para cada ano, então às vezes muda para o dia 15, nesse ano vai ser a partir do dia 20, no outro ano a partir do dia 18 e assim por diante, né? 5 dias para cá, 5 dias para lá, mas isso interfere muito porque 5 dias, dependendo da cultura, muda muito a questão da planta. Então por isso que às vezes os produtores rurais ficam loucos atrás do pessoal que veio de semente, porque eles precisam da semente para aquela data específica, e se não chegar ali, ele vai perder aquela janela e não vai poder constituir o seu crédito, ou não vai conseguir fazer um seguro desse seu crédito, né, depois futuramente, se no caso tiver uma perda de safra, né? E agora, em 2026, a ARC entrou como requisito obrigatório para créditos rurais acima de R$200 mil. Ou seja, para quase todo mundo, né? Que poucas pessoas, poucos produtores pegam um crédito rural um pouco mais baixo que isso. Então, agora em 2026, de 2025 para 2026, nessa safra que está acontecendo agora no começo do ano, que aconteceu na verdade, né? Que foi a safra da soja, e agora para essa próxima do milho safrinha que a gente que vai colher daqui um mês, 2 aí, pelo menos no Mato Grosso, né? Aqui no sul a gente não colhe o milho agora, mas essa nova safra 25, 26 que a gente teve aqui, teve nos contratos de crédito rural, teve como a ARC como requisito obrigatório para os contratos acima de R$200 mil. Ou seja, produtores que pegaram um crédito de 1 milhão, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, obrigatoriamente o banco trouxe esse índice do Cimepar, colocou uma cláusula específica, pediu para que os produtores assinassem essa cláusula especificamente dentro do contrato, como eu trouxe aqui para vocês, que você assina o contrato no final de forma geral, e dentro dele você tem alguns quadrados lá, alguns locais específicos em que você assina especificamente essa cláusula. Essa cláusula, ela diz, né, como eu já trouxe aqui, de que o banco não precisa obrigatoriamente dilatar o prazo para você, mesmo que você invoque a súmula 298 do STJ, que é uma súmula que diz que o banco é obrigado a dilatar o prazo para o produtor rural no caso de uma perda de safra. Tá, mas eu perdi a minha safra, apresentei um laudo técnico do porquê que eu perdi essa safra, não foi por um erro meu, foi por uma intempérie climática, tudo isso e tal, então não foi culpa minha, foi um caso fortuito, é justo que o banco dilate esse prazo para mim, esse crédito para mim. É justo, mas o banco te avisou, ou seja, você tinha noção de que, de acordo com o Cimepar, naquela época ia dar uma geada, naquela época existem tempestades que podem assolar a tua lavoura, naquela época existe muita coisa que pode vir destruir a tua produção. Então é complicado você simplesmente alegar que você não sabia, entendeu? Porque você assinou uma cláusula específica. Dá para dar um jeito? Dá, sim. Qual que é a saída, né, que os produtores vêm encontrando? Aqui está o pulo do gato. Quem assistiu o vídeo até aqui tem o pulo do gato. Qual que é a saída? O produtor, ele precisa do crédito para plantar. Você, produtor que usa o dinheiro próprio, que usa dinheiro pessoal, dinheiro em caixa, né, da tua empresa, está fazendo errado nesse caso. Porque você usa o dinheiro do banco para plantar, você guarda o seu, você tem uma segurança tua lá.
você usa o dinheiro do banco para plantar, porque o banco precisa te fornecer esse crédito para você conseguir fazer o plantio, fazer a compra dos insumos, enfim, para você cumprir a tua safra. Se o banco demorar para te entregar esse crédito, se o banco ficar em análise muito tempo com você, se o banco, você tem uma janela de plantio ali a partir do dia 20, por exemplo. Ah, mas o banco só me liberou o crédito dia 23, dia 24, dia 25. Opa, então o banco demorou para te entregar esse crédito por conta da demora do banco, por conta de análises internas do banco. O banco demorou e aí, por conta disso, você não conseguiu prometer a janela do plantio, você não conseguiu cumprir a janela do plantio. E daí, por conta disso, você teve uma geada que assolou tua lavoura, você teve um vendaval, enfim. Por conta de 5 dias, 2, 3, 4, 5 dias que o banco demorou para te entregar o crédito, demorou para te entregar o dinheiro, demorou para provar a tua análise, você pode sim alegar que isso é culpa do banco, entendeu? Pouca gente vai falar sobre isso, pouca gente traz esse conceito, nem o banco vai falar, porque lógico, ele vai assumir a culpa praticamente, então, mas é uma forma que você tem ali de sair, de fugir um pouco disso. Agora, se o banco assinou em tempo certo, se o banco analisou no tempo certo, fez análise, né, do tempo certo, você conseguiu plantar naquela janela do plantio e tudo deu certinho, dificilmente você vai conseguir fazer uma dilação desse prazo. Dificilmente, não estou dizendo que é impossível, mas estou dizendo que é difícil, né? Você vai ter que ter uma boa justificativa, você vai ter que apresentar um bom argumento aí nesse caso. Às vezes acaba não sendo muito bom, às vezes o juiz não acata, porque daí você vai precisar obrigatoriamente de um processo judicial para pedir que o banco faça ao mando de um juiz. Só que daí você vai ter que convencer o juiz, né? Agora, se for culpa dele, como eu trouxe aqui, culpa do banco, né, que ele não te liberou o crédito no tempo certo, aí você consegue algo a seu favor. Aí você tem, mas são poucos os casos, é muito raro isso acontecer, até porque o banco não quer perder dinheiro, até porque ele dá andamento rápido e prioritário nessa questão de crédito rural, e de acordo com os contratos a partir de 2025, 2026, acima de 200 mil, ele dá prioridade máxima ainda nos acima de 200 mil reais, certo? Porque ele sabe que depois ele não vai receber no tempo estipulado, ele vai demorar mais para receber por culpa dele, entendeu? Então, são coisas que os advogados que trabalham com crédito rural entendem um pouco, né? Mas tudo dá-se um jeito, beleza? Valeu? O vídeo acaba ficando muito longo, então não vou me estender muito. Trouxe aqui só esses conceitos, tem um monte de coisa envolvendo em cima disso, mas se eu acabar falando vai acabar ficando muito grande. Valeu, tchau, obrigado.